Capítulo 15. A transmissão da palavra. As palavras solares. A base de todos os fenômenos manifestados é o som emitido ou a palavra falada com poder, isto é, com todo o propósito da vontade por trás dela. Nisto, como é sabido, está o valor da meditação, pois a meditação produz finalmente aquele propósito e a memória interna dinâmica, ou a ideação interna que deve preceder invariavelmente a emissão de qualquer som criador. Quando se diz que o Logos produziu os mundos por meio da meditação, isso significa que dentro de seu próprio centro de consciência, houve um período no qual ele refletiu e meditou sobre os propósitos e planos que tinha em vista. Quando ele visualizou para si mesmo todo o processo mundial como um todo perfeito, vendo o fim desde o começo e estando ciente do pormenor da esfera consumada. Então, quando esta meditação foi concluída e o todo se completou como um quadro perante a sua visão interna, ele pôs em uso uma certa palavra de poder que lhe tinha sido confiada pelo Uno do qual nada pode ser dito, o Logos do esquema cósmico do qual nosso sistema é apenas uma parte. Com iniciações cósmicas e logóicas não nos ocupamos, a não ser na medida em que as iniciações humanas refletirem seus estupendos protótipos, mas é de interesse para o estudante conscientizar que tal como a cada iniciação alguma palavra de poder é confiada ao iniciado, assim, similarmente, foi confiada ao Logos a grande palavra de poder que produziu o nosso sistema solar, aquela palavra que é chamada a palavra sagrada, ou AUM. Devemos nos lembrar aqui que este som AUM é o esforço do homem para reproduzir, numa escala infinitesimalmente pequena, o som cósmico tríplice com o qual a criação se tornou possível. As palavras de poder de todos os graus têm uma sequência tríplice. Primeiro, elas são emitidas por alguma entidade totalmente autoconsciente e isto se dá, invariavelmente, após um período de deliberação, ou de meditação, no qual o propósito, em sua totalidade, é visualizado. Segundo, elas afetam o reino dévico e produzem a criação das formas. Este efeito é dual em caráter. Os devas no caminho evolutivo, os grandes construtores do sistema solar e aqueles, abaixo deles, que passaram pela etapa humana, respondem ao som da palavra e, com percepção consciente, colaboram com o Uno que a expressou e assim o trabalho é levado a cabo. B. Os devas no arco involutivo, os construtores inferiores que não passaram pela etapa humana, também respondem ao som, mas inconscientemente ou à força, e, pelo poder das vibrações iniciadas, constroem as formas requeridas com sua própria substância. Terceiro, elas atuam como um fator estabilizador e, enquanto a força do som persiste, as formas se mantêm coesas. Quando, por exemplo, o Logos acaba de emitir o AUM sagrado e a vibração cessa, segue-se então a desintegração das formas. Da mesma maneira com o Logos planetário e assim por diante e escala abaixo. As palavras de poder, ou permutações do AUM existem em todo tom, subtom e quarto de tom possíveis e a obra da criação e sua sustentação são construídas nestas escalas de som. Uma multiplicidade de sons existe dentro de cada som principal e afeta diferentes grupos. Devemos também nos lembrar que, falando geral e amplamente, os sons, no sistema solar, se dividem em dois grupos. 1. Sons iniciadores, ou aqueles que produzem manifestação ou fenômeno de algum tipo em todos os planos. 2. Sons conclusivos, ou aqueles que são produzidos de dentro das próprias formas durante o processo evolutivo e que são o agregado de tons de cada forma, em qualquer reino particular na natureza. Cada forma, da mesma maneira, tem uma tonalidade que é produzida pelos sons diminutos emitidos pelos átomos componentes da forma. Estes sons brotam de outro grupo e afetam grupos ou reinos inferiores, se é que a palavra inferior pode ser usada em relação a qualquer ramo de manifestação divina. Por exemplo, o reino humano, a quarta hierarquia criadora, foi produzida por um triplo AUM, emitido numa nota particular pelas três pessoas da Trindade em uníssono, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo ou Shiva, Vishu e Brahma. Este som ainda está ressoando. A interação e a interfusão das muitas pequenas notas de cada ser humano produzem um grande som unificado, que pode ser ouvido nos altos lugares e que, por sua vez, está tendo um efeito definido sobre o reino animal. Ele é um dos fatores que produzem formas animais para serem ocupadas, tanto por homens como por animais, pois devemos sempre nos lembrar que o homem une o animal e o divino. Não é possível nem desejável enumerar as palavras de poder, mas certas indicações gerais podem ser dadas.
que ajudarão o estudante a perceber alguma coisa da magnitude e complexidade do assunto. A grande palavra, tal como emitida pelo Logos do Sistema Solar, e a ele comunicada por seu superior. As 3 palavras confiadas pelo Logos solar a cada um dos 3 Logos, como a seguir: A. O som A sagrado para Shiva, que encarna o aspecto da vontade, ou do espírito. É a palavra por meio da qual Deus, o Pai, trabalha. B. O som O para Vishnu, Deus o Filho. Ele é construtor da forma e providencia o corpo que o espírito tem de ocupar, assim tornando possível a encarnação divina. A é o som vida, o é o som da forma. C. O som M para Brahma, que em seu trabalho de provedor de energia, liga em inteligência ativa, espírito e forma, ou eu e o não eu. Podemos dizer aqui que o estudante que refletir sabiamente sobre estas funções, conseguirá muita informação em relação aos 3 departamentos da hierarquia de nosso planeta. 5. 7 grandes palavras, novamente baseadas nos 3 sons sagrados AUM. Estas produziram a criação, ou a manifestação dos 7 planos do nosso sistema solar. Elas não são confiadas a entidades humanas e sim, aos 7 grandes devas, ou senhores rajas, que são as vidas provedoras de alma para um plano. Eis porque, nas diversas iniciações, sua colaboração é necessária antes que estas palavras-chave possam ser confiadas ao iniciado. 6. 49 palavras relacionadas com os 49 subplanos, ou fogos. Estas são confiadas por sua vez aos 49 construtores dos fogos sagrados. Os 2 grupos de palavras acima estão sob jurisdição do 3º aspecto e são proferidas por Brahma. 5. Há novamente 5 grandes palavras com sinais, as quais estão sob o departamento de Vishnu, ou Deus Filho, e são exaltadas por ele. Por meio delas, os 5 reinos da natureza, no arco evolutivo, vêm à existência. A. O reino mineral. B. O reino vegetal. C. O reino animal. D. O reino humano. E. O reino espiritual. Estas 5 são permutações do som U, ou sobre ele construídos, da mesma forma que os enumerados anteriormente são construídos sobre o som M. Em relação aos 3 primeiros reinos, é interessante anotar que eles estão assentados nos 2 sons, no U emitido na nota básica do M. No 4º reino, o tom M está morrendo e as 2 notas emitidas são o U e o A. No 5º reino, o M subsidiou-se no meio tom distante, o U está combinado com ele de maneira a não ser distinguido e o A, ou nota de Shiva, ressoa poderoso e é praticamente a única nota ouvida. Pelo soar desta nota, a de Shiva, o destruidor, o não eu é negado e tudo que não é do espírito dissolvido. É a chegada do som A que afeta o rompimento ou liberação dos 3 mundos pelo iniciado. 6. Existem certas palavras também confiadas a cada um dos logos planetários, e elas são a base da manifestação planetária. Como é bem conhecida, o som do aspecto de Brahma, ou do 3º aspecto do nosso logos planetário particular, é Fa, e nesta informação está contido muito esclarecimento quanto ao seu ponto na evolução, pois se torna imediatamente evidente que o som A atinge até mesmo o físico denso. 7. Dentro de nossa própria hierarquia, há inúmeras palavras construídas sobre a grande palavra de nosso logos planetário, e estas são confiadas aos chefes de departamento que, por seu turno, as transmitem em ordem permutada para os iniciados graduados. Convém que o estudante diferencie cuidadosamente em sua mente palavras e sons, pois a palavra encobre o pensamento ou ideia ou propósito intencional, e o som torna possível a sua manifestação materializada em um ou outro dos 7 planos. Não podemos aqui acompanhar a expansão das palavras básicas, desde sua enunciação pelas entidades cósmicas, até as diferenciações infinitesimais produzidas na fala do homem, a expressão vocal dos animais e a canção dos pássaros. Cada uma é uma manifestação de consciência de algum grau e cada uma tem um efeito. O que o iniciado está aprendendo a fazer é produzir sons conscientemente e assim conseguir um resultado estudado e desejado. A proferir palavras e estar plenamente ciente da consequência em todos os planos e a criar formas e dirigir energia por meio de sons sagrados e assim favorecer os fins da evolução. Foi necessário fazer esta digressão antes de tocar no assunto da transmissão de palavras ao iniciado, de maneira a destacar a importância radical do assunto e assim explicar a proteção cuidadosa deste aspecto do trabalho divino. O uso das palavras. Já lidamos de maneira breve com o significado das palavras de poder.
Podemos agora resumir alguns dos postulados inferiores, e então dizer algo sobre a cerimônia de iniciação e as palavras que são confiadas ao iniciado. Os postulados aqui feitos são em número de 9, e se devidamente meditados pelo aspirante, revelariam muita coisa, relativamente ao processo criador e ao poder da palavra. 1. Todas as palavras de poder têm suas raízes na grande palavra confiada ao Logo solar na aurora da manifestação. 2. Todas as palavras de poder são permutações ou expansões dos três sons básicos e aumentam de comprimento conforme os planos envolvidos, até chegar-se às frases e à fala da unidade finita, o homem em suas miríades de diferenciações. 3. Portanto, no caminho de retorno, a fala se torna sempre mais breve. As palavras são usadas com mais parcimônia e chega finalmente a época na qual o adepto somente emprega fórmulas de palavras, quando requeridas para levar a cabo propósitos específicos, segundo duas linhas, há processos criadores definidos. B. Direção específica de energia. Isto naturalmente nos planos dos três mundos. 4. O aspirante tem, portanto, de fazer principalmente três coisas quando se prepara para a iniciação: a controlar toda a atividade de sua natureza tríplice inferior. Isto envolve a aplicação da energia inteligente a cada átomo de seus três invólucros, físico, astral e mental. É literalmente a cintilação de Brahma, ou o terceiro aspecto do Deus interior. B. Controlar sua palavra a cada minuto de todo o dia. Esta é uma declaração facilmente feita, mas muito difícil de pôr em prática. Aquele que atinge este controle está se aproximando rapidamente da emancipação. Esta declaração não se aplica à reticência, à morosidade, ao mau humor, ao silêncio e à mudez que frequentemente distinguem naturezas pouco evoluídas e que são na realidade uma condição inarticulada. Ela se refere, isto sim, ao uso controlado de palavras para atingir certos fins e à retenção da energia da palavra quando não necessária, um assunto bem diferente. Este controle envolve uma percepção de ciclos, de épocas e estações, supõe um conhecimento do poder do som e dos efeitos produzidos por meio da palavra falada, envolve uma apreensão das forças construtoras da natureza e sua devida manipulação, e é baseada na capacidade de manejar matéria mental e pô-la em movimento de maneira a produzir resultados na matéria física, consoante com o propósito claramente definido do Deus interno. É a cintilação do segundo aspecto do eu, Vishu, ou o aspecto de construção da forma, que é a principal característica do ego no seu próprio plano. Seria bom refletir sobre isto. Se meditar, e assim chegar ao propósito do ego. Por assim meditar, o primeiro aspecto se torna cada vez mais proeminente e a vontade consciente do Deus interno pode se fazer sentir no plano físico. As três atividades do aspirante devem ser paralelas umas outras e observar-se-á que a segunda é um resultado da primeira e se manifestará como energia no plano físico. Somente quando o aspirante tiver feito um progresso real nestas três linhas de esforço é que a primeira das grandes palavras ser-lhe-á confiada. 5. Cada grande palavra inclui dentro de si mesma suas diferenciações, suas expansões e permutações, e por seu pronunciamento, o iniciado põe em movimento o menor, por meio da vibração do maior. Eis o porquê da terrível responsabilidade e da magnitude dos resultados atingidos. Cada palavra é confiada ao iniciado, oral e visualmente. Ela lhe é dita primeiro na forma de 7 sílabas, cada uma das quais tem de memorizar como uma palavra separada. Então lhe é mostrado como fundir as 7, de maneira a produzir um som trino, e assim conseguir resultados mais unificados e de longo alcance. Finalmente as 3 são combinadas em uma única palavra que lhe é confiada. As 7 palavras que formam a grande palavra em cada iniciação são comunicadas ao iniciado pelos iniciados do mesmo grau que o seu. Este grupo se divide em 7 grupos, de acordo com o subtraio ou formação de raio, e então, entoa uma palavra em rápida rotação. Simultaneamente as cores e símbolos dos vários sons passam à sua frente de tal modo que ele ouve e vê aquilo que lhe é confiado. O grupo mais avançado que rodeia o trono do oficiante, os 3 chefes de departamentos nas 2 primeiras iniciações e os Budas pratiecas nas finais canta, então para ele, a palavra tríplice que funde as 7 e novamente, ele a vê ante seu olho interno. Finalmente o iniciado a emite e o iniciado se torna consciente dentro de si mesmo, por experiência prática, do grande som uno e conhece num centro particular, qual é a sua vibração.
Como todos sabem, todo centro está unido a algum plano, esquema, raio e outras divisões cétuplas e assim, o significado desta reação interna tornar-se-á evidente. Os mestres e iniciados no seu trabalho de auxílio à evolução nos 3 mundos se ocupam, principalmente, com as 7 sílabas da palavra do seu nível ou grau de iniciado. As 3 palavras que combinam as 7 são raramente usadas, exceto sob a direta aprovação de um dos chefes de departamento, de acordo com a sílaba envolvida. Cada palavra está relacionada diretamente com o trino AUM e, portanto, com os aspectos de Brahma, Vishnu ou Shiva, dos quais os 3 chefes são os representantes planetários. Quando algum iniciado deseja usar, com propósitos evolutivos, a palavra toda como uma unidade, a aprovação da loja reunida em assembleia tem de ser obtida, pois tal palavra afeta a matéria de um plano inteiro dentro de um esquema planetário e, consequentemente, a matéria dos planos subsidiários àquele envolvido. Por exemplo, um iniciado do 3º grau, ao emitir a palavra de seu grau, afeta a matéria dos subplanos mentais inferiores e, subsequentemente, a matéria dos planos astral e físico. Um iniciado do 2º grau afeta similarmente o plano astral e, subsequentemente, o físico. Resultados de longo alcance são assim conseguidos e o trabalho de muitos é assim afetado. 2. Toda palavra diferenciada ou sintetizada afeta os reinos dévicos e, portanto, os aspectos de construção da forma da manifestação. Nenhum som é jamais emitido sem produzir uma resposta correspondente na substância dévica e levar multidões de pequeninas vidas a tomar formas específicas. Estas formas persistem e levam a cabo suas funções, pelo mesmo período de tempo em que o som que as causou é prolongado e a energia-vontade específica daquele que iniciou o som é dirigida para a forma vivente. Isto é igualmente verdadeiro para o Logos solar, ao entoar o AUM, assim produzindo o sistema solar, para o Logos planetário, ao emitir sua palavra planetária e produzir um esquema planetário, para um adepto, ao obter resultados em benefício da humanidade no plano físico e para um ser humano comum que numa fala diversificada muito diferenciada, expressa um propósito interno ou estado mental e assim constrói uma forma ou veículo na substância dévica. A maioria dos seres humanos, até aqui, tem construído inconscientemente e a forma construída é de ação benéfica ou maléfica, de acordo com o motivo ou propósito subjacente do homem, e executará sua vontade enquanto durar sua existência. 10. Toda palavra emitida se distingue por a. Uma cor específica, b. Um tom particular, c. Uma forma especial, d. Um grau de energia ou atividade, e a natureza da vida que anima, autoconsciente, consciente ou inconsciente, Deus, homem ou deva. O estudante, por sua vez, perceberá ser isto igualmente verdadeiro para um sistema solar, para um esquema planetário, para um ser humano, ou para um pensamento forma animado por uma vida elemental, e para o átomo do cientista. O verdadeiro ocultista pode ser reconhecido no conhecimento destes fatos e em sua percepção consciente. O Logos solar emitiu uma palavra, a forma de nosso sistema solar veio à existência, sua cor sendo o azul e sua nota um tom musical cósmico particular. Seu grau de atividade é de uma notação matemática específica, além do alcance da mente humana nesta fase de seu desenvolvimento, e a natureza de sua grande vida provedora da alma, a do Logos tríplice, é amor inteligente ativo. 11. A grande palavra de nosso sistema solar afina-se, se assim se pode dizer, com outras palavras e apenas uma das palavras da palavra cétupla conhecida pela grande existência que está para o Logos solar, na mesma relação que este último está para o Logos planetário. As palavras sagradas dos 7 sistemas solares, o nosso sendo apenas um deles, formam este som cétuplo que vibra, nesta época, nas esferas cósmicas. Nestes 9 postulados estão reunidas, muito superficialmente, as verdades principais com relação aos processos criadores no sistema solar. Nelas jaz oculto o segredo da verdadeira magia e por sua compreensão, virá o homem que tem intuição espiritual, pureza de vida e de motivo, intenção altruísta e um sério autocontrole e coragem, o poder para levar avante os propósitos do ego, um colaborador consciente na obra da evolução e um participante dos planos do Logos planetário de nosso esquema. Elas são dadas nesta forma breve para proteger as verdades ocultas e todavia para revelá-las àqueles que estiverem preparados.
Estas 7 palavras do Sistema Solar, que formam a palavra logóica que conhecemos apenas em sua forma trina como a 1, são reveladas nas 7 iniciações. Na primeira iniciação é dada a palavra para o plano físico. Na segunda iniciação é dada a palavra para o plano astral. Na terceira iniciação é dada a palavra para o plano mental inferior. Nesta iniciação, na qual, como foi dito anteriormente, o Hierofante é o Senhor do mundo, não somente é dada a palavra para o plano mental inferior, como também é confiada uma palavra que sintetiza as 3 palavras para os 3 mundos. Ela é dada ao iniciado como um tópico para a meditação até que ele atinja a 4ª iniciação, mas este fica proibido de usá-la até a libertação final, posto que lhe dá inteiro controle sobre os 3 planos inferiores. Na 4ª iniciação é comunicada a palavra para o plano mental superior. Na 5ª iniciação é dada a palavra para o plano búdico. Na 6ª iniciação é dada a palavra para o plano átmico. Na 7ª iniciação é dada a palavra para o plano monádico. Na 6ª iniciação, a palavra que sintetiza as 4ª, 5ª e 6ª palavras é dada pelo Hierofante, e assim, o iniciado tem controle completo da evolução humana. Na 7ª iniciação, o Trino A1, em seu verdadeiro caráter, é revelado ao Buda iluminado e ele pode então manipular energia nos 6 mundos ou planos. Mais 2 iniciações podem ser atingidas, mas sempre se diz pouco sobre elas no nosso esquema terrestre, pela simples razão de que o nosso não é um esquema sagrado, e poucos, se é que alguém de nossa humanidade, atingem a 8ª e a 9ª iniciações. Para fazê-lo, eles têm de passar para um outro esquema, para um longo período de serviço e de instrução. Tudo o que pode ser sugerido é que na 8ª iniciação, a dualidade do Trino A1 é mostrada, e na 9ª, o som uno do Absoluto é revelado e seu significado é ouvido e visto. Isto traz para a consciência do iniciado um pouco da energia e do poder do Uno de quem nada pode ser dito, ou Logos de nosso Logo solar. A unidade de consciência se torna perfeita, do mesmo modo que o Logos é perfeito, e passa então a trabalhar paralelamente à do Logo solar. Tal é o grande programa e a oportunidade estendendo-se perante os filhos dos homens, de fato, e perante todo átomo em toda parte.